Vamos iniciar a série Avivamento. Repita comigo, avivamento. Avivamento. Nós vamos começar, é um tema muito abordado, muito ensinado, muito pregado, porém pouco vivido de fato, na essência da palavra avivamento. Obrigado, querido. Poxa, se eu soubesse eu ia trazer minha canequinha. Ai, ganhei uma caneca tão bonita no mês de agosto, mas o copo também vai. Só espero não dar um tapa nele aqui. Vamos então à série Avivamento. Feche seus olhos agora. Senhor, eu quero lhe suplicar a tua graça, o teu favor sobre a nossa vida, para que possamos falar aquilo que o Senhor quer que falemos e o teu povo possa entender de acordo com o que o Espírito Santo revelar a cada um deles. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo, e que a nossa vida e igreja, na sua coletividade, que juntos possamos viver o pleno avivamento que necessitamos para seguirmos a nossa jornada. Que assim seja, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Uma definição prática do que é avivamento é o ato de avivar, ou seja, de tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. A parede foi avivada com esta nova cor, o carro agora ganhou nova vida. Não é assim? Quando está apagadinho, está mortinho, e você vai lá e dá uma tinta nova, não é? Aquela casa fica com cheiro de casa nova, tinta na parede, deu vida, a gente celebra. Às vezes, eu e você como cristãos, podemos viver um tempo meio que parede cinza, quando na verdade a cor era negra, era preta ou preto. Às vezes está um azul clarinho, mas na verdade, em essência, era um azul del rei, bonito, mas foi perdendo o brilho, foi perdendo aquela cor, foi desanimando, quase que secou. Conhece gente assim? Já passou por isso? Estava indo bem, de repente começou um declínio, e nós precisamos de avivamento, precisamos de uma nova cor, de um novo ânimo, de uma nova força, de uma nova coragem. Nós precisamos do Senhor, precisamos buscá-lo com intensidade, porque é Ele quem é o autor da vida, é Ele quem é a própria vida. Por isso que, uma vez que vamos nos aproximar mais de Deus, mais dele nós vamos transbordar. E quando isso acontece com o nosso coração, com a nossa vida, e nós vamos mudando hábitos, vamos desenvolvendo outros hábitos saudáveis, hábitos espirituais, então a nossa vida vai ganhando um brilho diferente, uma forma diferente, um coração diferente, uma mente diferente, e começamos a enxergar tudo da maneira e da ótica que Deus deseja. Entretanto, por meio da palavra de Deus ensinada e praticada, e a vida contínua em oração, estes que estavam tanto quanto apagados, sem brilho, desanimados, recebem de Deus este grande despertamento para viver seus propósitos com maior poder, intensidade e obediência. Tomem nota do verdadeiro sinal de avivamento. Primeiro, arrependimento sincero. Nós não vamos receber nada de Deus sem que antes nos aproximemos dele com um coração arrependido, desenvolvendo hábitos diferentes daqueles que estávamos praticando até então. Então, uma das marcas do verdadeiro avivamento é arrependimento sincero. Mas o segundo é confissão de pecados. Eu me arrependo, mas me arrependo de quê? Já viu gente que quando vai orar fala assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados? Deus não quer que você e eu sejamos genéricos assim.
Ele quer que você fale com Ele. Você não precisa chegar aqui no culto público e falar os seus pecados para todo mundo ouvir, não. Mas você pode fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho, ter um momento de intimidade com o Senhor e falar para Ele exatamente qual é o seu pecado. Porque Ele não apenas perdoa, mas Ele também o quê? Purifica. Ele perdoa e purifica. Então eu e você podemos nos arrepender com sinceridade, mas precisamos confessar o nosso pecado. Quando a gente confessa e deixa, a gente alcança o quê? Misericórdia. Deus não quer que nós nos acostumemos com o pecado, porque o pecado é separação. Deus quer que mantenhamos com Ele unidade, comunhão plena. Então, arrependimento sincero e confissão. Mas há uma terceira marca: desejo intenso por mudanças internas. É muito comum a gente ver pessoas mudando externamente, um cabelo diferente, um corte diferente, uma roupa diferente. É muito legal, vale a pena, é louvável, mas o que Deus espera de nós que desejamos um avivamento sincero é trocar as vestes de dentro. É mudar de dentro para fora, é transformação do caráter, é olhar para dentro e desejar mudanças. Também uma quarta, dedicação ao serviço às pessoas. Pessoas que estão avivadas no Espírito Santo têm prazer em servir as outras pessoas. Maior é aquele que serve, aquele que está com o coração ávido por abençoar pessoas. Sabe aquela pessoa que diz assim para você: olha, conte comigo, e de fato quando você precisa, lá está a pessoa? Porque tem gente também que diz assim: pastor, conta comigo para o que o senhor quiser. Aí no dia que você precisa e liga: hoje não dá não. Aí depois, conta comigo. Aí você vai e liga, né, no outro dia: não, hoje não dá. Hoje não dá, hoje não dá. Dá para contar? Dá para contar com gente assim? Não, não dá. Agora, Deus vai sempre enviar para você alguém dele, que Ele separou, alguém disponível, alguém pronto, alguém alinhado com o céu para te abençoar. Já chegou gente na sua vida que te abençoou muito? Hein? Você olhou para o lado, não apareceu irmão, não apareceu tio, não apareceu pai, avô, papagaio, não apareceu ninguém. Mas Deus enviou alguém. Enviou ou não? Enviou? Então levanta a mão aí. Pastor, enviou sim. Isso. Pelo menos você acorda quem está do seu lado. Quando você levanta a mão assim, bate assim, esbarra, quem está dormindo acorda. Aleluia. Deus, Ele vai ter sempre alguém dele para nos abençoar. Nós nunca estaremos sozinhos. Nunca, nunca. Glória a Deus. Dedicação para servir as pessoas. Também, uma parte maravilhosa, que é uma marca também de que a pessoa está avivada, de que uma igreja está avivada, forte testemunho da graça de Deus. As pessoas têm prazer em pertencer a movimentos que estão em oração, pregando a palavra, testemunhando da palavra. Há um mover de Deus no coração de todos e todos se voltam para fazer coisas que demonstrem a graça de Deus, que demonstrem o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus. Isto é sinal de avivamento. Quando uma igreja se levanta para levar o evangelho da graça de Cristo, quando uma igreja abençoa a sociedade, quando a igreja está envolvida com a comunidade, isto é sinal de avivamento. Mas também expansão da pregação do evangelho. Expansão. A igreja está viva, está pregando, está multiplicando, as células estão crescendo, as células estão avançando, estão abrindo novas igrejas, há novos projetos, novos sonhos. Essa igreja está viva, essa igreja está realizando. De terça a sexta, tenda de oração, durante
a semana em vários endereços, orando, ensinando a palavra, repartindo pão. Essa igreja aí está viva. Deus se agrada quando a igreja se levanta para derramar o evangelho dele. Queridos, o poder transformador da vida de alguém é o evangelho sendo pregado. Por isso Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para transformar aqueles que estão perdidos. Então eu e você podemos ter certeza que o avivamento, quando chega, há uma expansão da pregação do evangelho, mas também o avivamento é poder sobrenatural do Espírito sendo manifesto no meio da igreja, por meio da sua vida e na coletividade. Não podemos ser teóricos no avivamento. Há um poder derramado sobrenatural, inexplicável. Não sou eu que controlo, não sou eu que domino. Deus simplesmente faz, as coisas acontecem e nós vemos a glória dele por meio das práticas, por meio do cuidado, por meio do amor, cura, milagre, restauração. Queridos, não há nada perdido para Deus. Nada. Pode estar apagadinho, se Deus chegar, acende. Amém? Olha, quando Deus entrou na minha vida, a minha vida ganhou sentido. Quando Deus começou a fazer uma obra na minha casa, quando Deus me mandou aquela provação, saí de lá outro. Ninguém que entra numa provação com Deus sai o mesmo. É impossível. Você saiu o mesmo? Eu não saí o mesmo. Eu não saí, e você também não pode sair. As provações, as lutas nos preparam para algo muito maior. Se você está vivo hoje, há um propósito de Deus para a sua vida. Passou por luta? Passei, pastor. Pois é, Deus te preservou, Deus te fez chegar no outro lado, Ele ainda tem muita coisa para realizar por meio da sua vida. Coisas sobrenaturais do Espírito Santo acontecem. Mas também acontecem operações ou operação de sinais e maravilhas. É bíblico? Sim ou não? É bíblico. Sinais e maravilhas. Ontem eu brincava com um irmão aqui da igreja e nós falamos o seguinte: quando a gente está enfermo, quando a gente está internado, acesso aqui, acesso aqui, acesso aqui, acesso todo pendurado lá, a gente só escuta, a gente não consegue falar nada, e encosta alguém do lado lá, e diz assim, com a Bíblia: eu vim orar por você. Você pergunta de qual denominação ele é? Você pergunta se ele acredita no que você acredita, acerca da teologia? Você pergunta? Você quer a oração, sim ou não? Aquela pessoa ora, você não quer que ela ore baixinho, educadamente? Quanto mais fervorosa for aquela oração, mais você vai levantar daquela cama, sim ou não? Quando a gente está precisando, a gente grita, a gente clama, a gente busca, e é esse gritar. Clamar não é dizer, ó Senhor, isso não é clamar. Clamar é gritar. Quando a gente clama ao Senhor, quando a gente busca ao Senhor, e isso tem intensidade, pode ter certeza, Deus escuta o sussurro ao grito. Mas a única forma que temos de expressar para o nosso Deus que nós queremos é gritando, é clamando, é botando o joelho no chão, é falando alto, porque nós precisamos. Não é que Ele, tem gente que vai dizer assim, Deus não é surdo, então fala isso para a Bíblia. Se Ele mandou clamar, clame, tem intensidade na sua oração, não fica repetindo oração, frases bonitas. Queridos, quando você está orando de verdade, a última coisa que você se preocupa é com o português, se o verbo está certo, se falou tudo na concordância, se falou tudo com S, se começou no plural, terminou. Ninguém, queridos, a maior oração
que você já fez, talvez não tenha saído nada da sua boca. Às vezes dói tanto, a luta é tão grande, o problema é tão intenso, que você só sussurra, você não consegue nem concluir as palavras. É assim ou não é? Mas Deus ouve. A Bíblia diz que o Espírito Santo sabe qual é a intenção do coração. Mas nós precisamos clamar, porque sinais, maravilhas e prodígios acontecem. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, com certeza Ele não mudou, mas nós precisamos continuar buscando com intensidade. Também uma igreja e uma pessoa que está vivendo um avivamento legítimo, ele é generoso e hospitaleiro. A generosidade cresce, a hospitalidade também. A nossa meta para 2025 é termos mais 30 lares abertos para receber a igreja. Aleluia! Uma igreja que está viva, uma igreja que entendeu por que Deus nos deu uma casa, uma igreja que entendeu por que nós temos lá uma varanda, por que nós temos lá uma sala, por que nós temos lá um pátio, uma igreja que entendeu isso e abriu as portas para que o evangelho seja pregado ali. Pode ter certeza, essa igreja está vivendo um avivamento. Mas se nada disso que eu citei estiver acontecendo, nem contigo, nem com a igreja onde você está, é melhor você procurar outro lugar, ou então se converter. Meu Deus, nós precisamos de brilho no olho, nós precisamos de conexão com o céu, nós precisamos muito mais que ir fazer diferença. Precisamos receber para repartir. Um outro sinal de grande avivamento também, muitas conversões, muitas pessoas entregando a vida a Jesus, muitas pessoas se arrependendo, se ajoelhando, deixando realmente, não apenas a emoção tomar conta, mas um sentimento íntimo, profundo, de verdadeira adoração e dependência do Senhor. Isto é avivamento. Quero ler com vocês Atos 1:8, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, e que eu quero que você o grave, porque ele vai servir de base para todo o tempo em que estivermos ensinando esta série Avivamento. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você pode ler esse texto para mim? Vamos ler juntos? Mas aqueles que creram receberam o poder de Deus. O poder de Deus foi derramado sobre eles. Nós aqui já cremos, amém? Nós já temos o Espírito Santo, esse selo de Deus que nos salva, que nos dá poder, que nos dá dons espirituais, que vai estar conosco todos os dias. O Espírito Santo é tudo de bom da parte de Deus que poderia vir sobre os seres humanos. Nós somos salvos porque Ele está em nós. Ele nunca vai fugir de você. Ele é uma pessoa. Ele se entristece. Você pode até deixá-lo com pouquíssima presença, mas o apóstolo Paulo vai nos orientar hoje: não extingais o Espírito. Você não pode desprezar o Espírito Santo. Ele está lá. Ele é uma pessoa. Se você der a Ele a atenção, pode ter certeza, você terá muita vida para viver. Se você o desprezar, você também vai ficar bem ralezinho. Pessoas vão chegar para você e vão falar coisas extraordinárias, você vai falar assim:
É isso mesmo, é? Você vai contar uma coisa grandiosa que Deus está fazendo, até desconversam, vão conversar outra coisa. Sabem por quê? Não estão em conexão com o céu, estão em conexão só com a terra. E nós precisamos entender que o nosso Deus quer muito mais de nós. Para receber o dom de Deus, ou seja, o seu Espírito Santo, é necessário crer na mensagem do Evangelho, arrepender-se dos seus pecados, abandoná-los e no processo mudar de vida, o que nós chamamos do processo de santificação. Vamos ler juntos Atos 2, 37 e 38. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Isso é avivamento. Arrependam-se dos vossos pecados, confesse-os a Cristo, deixe eles, e vocês vão receber de Deus um presente que ninguém pode tirar de vocês. Infelizmente, muitos avivamentos ouvidos hoje venha para Jesus, o carro do ano vai estar garantido, uma nova moto, uma nova casa. Bens materiais nunca foi sinônimo de avivamento, irmãos. Nunca. Pelo contrário, estas coisas guerreiam contra o verdadeiro avivamento. Avivamento não são bens materiais. Se fosse, os apóstolos estariam perdidos, e eles estavam cheios do Espírito Santo. Não é dinheiro, não é fama, não é poder. Não. O avivamento verdadeiro é exposição clara do que Deus espera dos seres humanos. Arrependimento, confissão, deixar e segui-lo. Aí vem avivamento. Quando você reúne um grupo grande de pessoas e você manipula as informações e não fala a verdade para eles, você pode até encher o auditório, mas você não tem um grupo de missionários. Não tem. Não tem gente pronta para dar a vida por Jesus. Não é por morrer por Jesus. Esse tempo passou. Deus está hoje à procura de quem queira viver para Ele. No tempo dos mártires, era morrer por Jesus. Mas agora é viver por Jesus. Viver para a glória de Jesus. Viver para manifestar o nome de Jesus. É isso que Ele espera de todos nós. Nós vamos ter muita gente boa pregando aqui sobre avivamento. Pastor George, Pastor Davi, seminarista David Mello. Muita gente boa vai falar sobre avivamento. E hoje eu quero, nessa introdução, falar sobre o avivamento a partir da adoração ao nosso Deus. O cristão verdadeiro, ele não adora quando tudo está legal, quando tudo está às mil maravilhas. Não é. Se fosse assim, eu e você teríamos pouco tempo de vida adorando ao Senhor. Porque me parece que Deus escolhe os cristãos para dar a eles muito trabalho, muita luta, muita prova. Quem aqui está na prova? Deixa eu ver. Sabe o que acontece? O adversário fica olhando para mim e para você. Ele vê a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa provação. Ele vê, ele sabe. E ele de vez em quando tenta colocar no seu coração e na sua mente, sabe o quê? Você ainda vai para a igreja? Quem já ouviu essa voz aí? Passando pelo que você está passando, você ainda quer ir para a igreja? Você ainda mantém a sua fé? Você ainda canta? Você ainda prega? Você ainda vem na tenda, ainda está com a casa aberta para a célula? Passando pelo que você está passando? Ele lança essas coisas. Quem aqui sabe quem tem crido? Deixa eu ver. Você sabe em quem você tem crido? Persevere.
ele está doido, o adversário está doido para você lançar no rosto de Deus: sou teu servo. Isso não pode estar acontecendo comigo. Por que não? Você é bom? Você é melhor? Não, irmãos. Nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos e também pelas provações. Porque é na provação que a gente aprende o que é a adoração. Tá tudo bem. É fácil, qualquer pessoa vai fazer. Mas quando as coisas não estão tão favoráveis assim, e a gente continua lá, joelho dobrado, se chorar, chora aos pés do Senhor. E você ergue um canto de adoração no meio das lágrimas. Quem já cantou aqui em meio às lágrimas? Hein? Já cantou? Queridos, você se arrepia, você sente a presença de Deus, Ele manda alguém, Ele faz, Ele acontece, porque agora finalmente você está adorando de verdade. Às vezes você vem ao culto e você sai do culto e você não lembra as canções que foram cantadas. Quem fez o momento de dízimos e ofertas? Qual foi o texto que o pastor pregou? Sabe por quê? Você veio à igreja, mas a igreja ainda não está selada dentro de você. Você não pegou nada no culto. Você veio, foi legal, boas canções, mas você saiu daqui, talvez, com menos do que o que você entrou. Porque você não deu atenção. Você estava aqui de corpo presente, mas o coração estava longe. Deus disse isso lá no Antigo Testamento: esse povo me adora com os seus lábios, mas o coração está longe, longe, longe de mim. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a minha história, a história da minha família, a história dos meus relacionamentos, porque eu serei avivado pelo Espírito de Deus. Eu não vou ser um desanimado, prostrado, caído, carimbado, fechado. Não, não, não. Eu vou ser abençoado, próspero, cheio de vida para dar vida às pessoas. Deus quer que sejamos vivos na adoração a Ele. Atos 2:47. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia, o que acontecia? O Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Porque nós aprendemos a louvar a Deus por tudo, tudo, queridos, é tudo mesmo. Por coisas boas, por provações também, por escassez também, por dificuldades também, nós louvamos a Deus. Deus é teu Pai? Deus é o nosso Pai, queridos. Nossas necessidades serão supridas. Talvez você não esteja no melhor momento da sua vida em algum aspecto. É verdade, sim, nem sempre a gente vai estar por cima. Nem sempre a gente vai estar plenamente pronto, a gosto nosso. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, é na sua limitação. É quando você pensa que não dá, Ele vai dizer para você: dá. Se Ele te ordenou ir para o outro lado, pode ter certeza, Ele vai garantir que você chegue do outro lado. Não importa a tempestade que vier, a luta que vier, você vai passar. Então, a nossa certeza de fé, a nossa esperança é que nós possamos louvá-lo por tudo. E quando você louva a Deus em todo o tempo, sabe o que acontece? Você cai nas graças das pessoas que estão à sua volta. Sabem por quê, queridos? Que às vezes Deus nos leva lá para aquele quarto de hospital, porque tem gente lá precisando de um crente do lado. Você já esteve internado alguma vez?
Você foi ou não foi um missionário lá? Foi ou não foi? Quem foi missionário aí no hospital? É isso, irmãos, missionário. Você não vai para onde vai por acaso não. Não pense em você. Quando Deus te levar para a Babilônia, não pense em você não. Ele está querendo salvar os Nabucodonosores que estão por aí. Nunca pense que é você o alvo, não. Você é só um instrumento de Deus. Onde você for, Ele vai estar com você. E se Ele está te dando fôlego, fale dele. A pessoa vai olhar, você tem autoridade para falar, porque você está passando pelo mesmo que eu. Eu estou nessa maca aqui, estou indo para a cirurgia. O crente também está do lado, na mesma maca, indo para a cirurgia. O crente olha para o lado, o outro está desesperado, chorando às vezes. E o crente fala assim: não tenha medo não, Jesus vai contigo. Quando nós estamos na maca, a gente sente um friozinho também, não sente? Sente ou não? Mas lá tem uma galera orando por nós, uma turma imensa orando por nós, que nos fortalece. É no Espírito. A oração chega, a oração vai lá dentro, nos fortalece, nos encoraja e nos faz passar para o outro lado. E a gente tem força para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta. Isso é avivamento. Quando nós aprendemos a adorar em todo o tempo. É verdade, queridos. O livro dos Atos dos Apóstolos também poderia se chamar Atos do Espírito Santo, pois foi a partir da chegada deste que indoutos judeus, fora do colégio sacerdotal, profético, filosófico daqueles dias, ganharam notoriedade pelo simples fato de terem estado com Jesus e receberem dele a autoridade. Você sabia que você tem autoridade? Sabia? A nenhum outro poder nessa terra foi dada a autoridade que eu e você recebemos do céu. E quem governa a terra é o céu. Não é quem pensa que está no poder, não. Quem governa isso aqui é Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías, até então um pecador como eu e você, ele disse que o que ele viu? Céus se abriram, ele viu o quê? Um trono e o Filho do Homem. Um alto e sublime trono. Quem se lembra desse texto? Quem se lembra? Quem não se lembra, todo domingo, 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, Isaías capítulo 6. Tá bom? É a visão dele. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quando, pastor? No ano em que morreu o grande rei, o rei Uzias. 52 anos de governo. Um homem que fez Israel prosperar tremendamente. Um homem que fez um trabalho religioso maravilhoso. Um homem que levou Israel a muitas conquistas. Um homem fora de série. Uzias. Ele era tão intenso, um rei tão poderoso em obras, que ele achou que ele podia ser sacerdote também. Foi quando Deus o feriu na testa. Aqui você não pode entrar, rapaz. Desce daí. Mas esse era o grande rei Uzias. Nesse ano, no ano em que ele morreu, Isaías descobriu quem realmente está no trono. Quem realmente é Senhor. Quem realmente coloca no trono e tira do trono. Levanta reis e destitui reis. Quem é, irmãos? Quem é? Quem é, irmãos? Jesus. É Ele. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Então, o avivamento verdadeiro é Jesus. É buscar Jesus, é orar a Jesus, é estar na presença de Jesus, é adorar a Jesus, é louvar a Jesus, é levar Jesus às pessoas. Isso é avivamento. Vejam o último verso desta noite, Atos 4, 13 e 14, fiquemos em pé. Para que você não pense que você precisa fazer um curso de teologia para cumprir o propósito que Deus tem. Faça o curso se Deus te chamou para ele.
Faça o curso, aí não deixe de fazer. Mas não é o conhecimento profundo que você tem das Escrituras, ou do domínio do português, do inglês, francês, do espanhol. Não é nada disso. É o poder de Deus sobre a sua vida, pelo fato de você andar com Jesus. Você andar com Jesus, você pode dizer assim, ó, nós foi, e o milagre vai acontecer. Se você está andando com Jesus, você pode dizer, nós vai, e o negócio vai acontecer. Vai ou não vai, irmãos? Então, é para que você e eu saibamos que o poder dele não depende da gente, depende da nossa obediência. O poder dele se manifesta. Vamos ler juntos? Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e conheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Contra fatos, não há argumentos. São indoutos, iletrados, analfabetos, não sabem conjugar nenhum verbo, mas olha, eles andavam com Jesus, eles eram companheiros de Jesus. E se esse homem que era aleijado desde a nascença está aqui em pé, foi porque eles falaram no nome de Jesus, e agora este aqui está. Então, contra fatos, não há argumento. O avivamento é para todos. A presença de Deus na vida é para todos. Não é prioridade, eu diria que para pastores, diáconos, líderes de célula e líderes de ministério, é uma necessidade que você não pode ficar, literalmente, você não pode ficar sem mesmo. Mas o Espírito Santo está em todos nós, deve se mover por meio de todos nós, deve cumprir o propósito de Deus por meio de todos nós. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai fazer coisas extraordinárias, coisas que nós nunca vimos. Coisas vão acontecer, mas não apenas dentro do templo, como erroneamente a gente pensa, que numa celebração vai acontecer tudo. Não. Nós vamos viver coisas extraordinárias na celebração, amém? Mas na tenda de oração, nas células, na escola bíblica dominical, em outros encontros da igreja, o poder de Deus vai se manifestar também. Você crê nisso? Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por teu grande amor. Obrigado, Pai, por tua presença aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade hoje de ouvirmos a tua palavra e tomarmos uma decisão, recebê-la no coração e iniciar um processo verdadeiro de mudança, ou simplesmente rejeitar, deixar para depois e não experimentar aquilo que Deus vai realizar, porque Ele vai realizar. Por isso, Pai, nesta noite, nós entregamos estas vidas nas Tuas mãos, a nossa vida, a nossa casa, o ministério desta igreja nas Tuas mãos, que as Sagradas Escrituras estejam sempre abertas, sobretudo no nosso coração, para que possamos avançar para o futuro que o Senhor tem, para a nossa vida, para a nossa igreja, para esta cidade, Pai. Nos ajude, nos fortaleça, abençoe os demais pastores, líderes de célula, líderes de ministério, diáconos, todos, Pai, todos os membros da nossa igreja. Abençoe, Senhor, e dá que cada um tenha do Senhor uma resposta para hoje, mas que, sobretudo, nós possamos ser uma resposta positiva para o Senhor nesta noite. Que aprendamos a Te buscar, que aprendamos a clamar, que aprendamos a ter intimidade contigo, para que de fato sejamos usados pelo Senhor.
E se nesta noite, Pai, alguém entregou a vida a Jesus, alguém entrou aqui para entregar a vida a Jesus, que ele, ao tomar a sua decisão hoje, comunique conosco ali à porta. Se alguém está buscando uma igreja, uma família espiritual na cidade, se também tomou essa decisão, que fale também conosco ali. Se alguém está vindo de uma outra igreja ou quer se reconciliar com Cristo, que também fale, pedir o seu batismo. Hoje é o dia, que ninguém aqui deixe para amanhã esta decisão. Assim oramos com gratidão, e que em nome de Jesus, o tempo aqui na tenda, tempo de comunhão, tempo de lancharmos juntos, conversarmos, nos conhecermos melhor, que seja um tempo maravilhoso também. Assim oramos, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Ide em paz, Deus te abençoe.